A gente vai continuar em cima desse assunto, trazer mais esclarecimentos, tentar ajudar aqui os nossos ouvintes, conversando a partir de agora com o diretor de mercado da Enel Distribuidora de São Paulo, o André Osvaldo Santos, que já está na linha com a gente. Bom dia, André. Bom dia a todos. Vamos começar com o seguinte, o que explicam essas filas enormes que a gente está vendo agora em agências, desde a semana passada, aliás, né? Filas muito grandes do lado de fora de postos de atendimento da Enel. O que exatamente está acontecendo? Olha, a gente reabriu as lojas, né, desde a semana passada, a partir de segunda-feira, depois de uma determinação da ANEEL, que saiu no final ali do mês de julho. Essa reabertura, ela foi feita, né, seguindo todos os protocolos de segurança. A gente tem que lembrar que ainda estamos na pandemia e que a gente tem aí os decretos, né, decreto estadual, decretos municipais, onde a gente tem que abrir o espaço, né, para atendimento ao público, seguindo todos os protocolos de segurança. Então a gente tem que garantir distanciamento social, né, de todos dentro das lojas de atendimento. Então, por isso, a gente está até com um atendimento reduzido nas lojas. Porque eu não posso colocar lá muitos atendentes, porque nesse momento, né, a gente desobedeceria esses decretos. Acho que é importante a gente dizer que a gente vem observando, né, oportunidades aí de melhoria no atendimento. Essa melhoria é contínua. A gente vem ampliando o nosso atendimento. Acho que é importante a gente informar a todos, né, os nossos clientes, que a gente também está abrindo aos sábados. Então, no último sábado a gente abriu, ficou ali das 9 até as 15. Nos próximos sábados a gente também vai abrir, vai ficar o dia inteiro ali na loja para conseguir atender a todos. E a gente também está estudando aí outros espaços para conseguir atender aí a todos os clientes e também oferecendo agendamento para que os clientes possam fazer o agendamento e aí vir no momento mais tranquilo para não precisar pegar fila. E a gente pede para todos os clientes para que eles priorizem os canais digitais, né, os canais não presenciais e até o nosso 0800. Também é possível resolver as coisas pelo 0800 e pelo nosso canal de WhatsApp. O cliente não precisa nos procurar porque não tem nenhum serviço que a gente faz só na loja. André, a gente fez uma ponderação na sexta-feira, né? Alguns ouvintes fizeram uma ponderação e fazendo uma lista de reclamações aqui, de fato, são pouquíssimas observações quanto ao atendimento da Enel da porta para dentro, né? Você destacou que o serviço presencial voltou no dia 3, né? Segunda-feira passada, hoje é dia 11, perdão. Falou dos protocolos de segurança, lembrou muito bem que estamos numa pandemia ainda. Mas a pergunta que se fez entre os ouvintes, nós mesmos, né, fizemos essa pergunta, foi o que a Enel, de repente, você pode me dizer que não pode fazer nada, mas o que a Enel poderia fazer com relação ao que acontece da porta para fora? Porque foi, na verdade, isso que mais chamou a atenção, né? Centenas de pessoas do lado de fora, se amontoando nas calçadas, né? Tanto usuários que estavam nessas filas, como pessoas que estavam passando e acharam estranho o que estava acontecendo no posto tal, A, B, C ou D, né? Mandaram mensagens para cá falando, olha, está acontecendo alguma coisa estranha no posto da Enel no bairro tal ou na cidade tal. Bom, eu imagino que haja um protocolo de fora do normal, assim, quando acontece alguma coisa, algum tipo de acidente de trânsito ou quando acontece alguma briga na porta de uma agência. De que maneira a Enel poderia ajudar a controlar o que acontece do lado de fora, chamar a polícia, em alguns casos, inclusive, a gente viu viaturas da Polícia Militar, né, por causa da aglomeração toda na porta. Cabe a Enel fazer alguma coisa? Você acha que caberia nos protocolos desse novo normal, dessa pandemia, fazer alguma coisa com essas pessoas que estão do lado de fora? Nem que seja um funcionário com uma prancheta e um papel, como se fosse atendendo no restaurante, na praça de alimentação de um shopping na hora de almoço? Então, mas isso, desde o primeiro dia, né, de abertura, a gente colocou pessoas que estão fazendo triagem, né, nas filas. A gente vem ampliando o número de pessoas que estão fazendo essa triagem. Então, eles vão, exatamente dessa forma como você falou, eles vão andando na fila e aqueles atendimentos de menor complexidade, por exemplo, uma segunda via ou uma negociação, a gente já vai direcionando a pessoa
né, para poder fazer esse serviço de uma outra forma. Então a gente tem conseguido tirar bastante gente da fila. Acho que é importante a gente dizer que 65% dos atendimentos que a gente está fazendo nas lojas, nesses dias de reabertura, eles são serviços que o cliente poderia estar fazendo através de um outro canal. Mas, André, as pessoas não estão conseguindo. O que elas escrevem aqui pra gente é que não funcionam. O aplicativo não funciona, telefone não funciona, o WhatsApp não funciona. Eu não tenho dúvida de que tem gente que vai sem necessidade, até por causa de divulgação de notícias pelas redes sociais, WhatsApp, coisa e tal. Agora, você falou 65%, André, acabou de chegar, quando a gente começou a falar com você, chegou aqui uma mensagem de uma ouvinte de São Paulo, capital, ela escreveu aqui o seguinte, verdade, tem 2 semanas que estou tentando pedir ligação e ninguém me atende. Quando alguém atende, o telefone fala que está sem sistema. E essa pessoa aqui, tentou pelo 0800 e também pelo WhatsApp e não teve retorno. Ou seja, ela fez o que se espera, né? Ela tentou fazer de casa a resolução do problema. Olha, a gente fez um aumento de capacidade do nosso atendimento, assim, e esse aumento veio sendo feito aí nos últimos 2 meses, então a gente está conseguindo, está com níveis de atendimento muito bons no 0800 e nos canais digitais. Pra vocês terem uma ideia, assim, no mês de julho, nós fizemos 12 milhões de atendimentos nos canais digitais. Então, assim, é um canal que funciona, o aplicativo, o site, todos esses canais, eles têm funcionado. Né, e a gente continua pedindo para que as pessoas deem prioridade nesses canais, né, assim, o cara acesso nos canais digitais, então a gente vai atender essas pessoas, mas a gente pede para que a grande maioria, para que elas não nos procurem nas lojas por conta desse momento de protocolo de segurança, de redução no atendimento. E assim, o que a gente está fazendo adicional é, como eu falei, acho que é importante a gente dizer para todos que a gente está abrindo aos sábados, então as pessoas podem nos procurar no sábado. No último sábado a gente teve um dia até bem tranquilo, tivemos pouca procura, então assim, a gente tem feito agendamento também, as pessoas para não ficar na fila, a gente está oferecendo ali na própria fila, essas pessoas que fazem triagem, a gente está oferecendo esse agendamento na própria fila para que as pessoas, né, para que a gente garanta aí o distanciamento social. Uhum. André, eu tenho certeza que vocês trabalham com um termômetro aí e você acabou de falar que funciona e que vocês têm dados a respeito disso, né? De como conseguem atender um volume importante e significativo do público que procura a Enel. E a gente aqui tem um outro termômetro, que é o de mensagens dos ouvintes. De todas as dezenas, quase centenas de mensagens que a gente recebeu, só uma até agora, a Norma, mandou. Consegui resolver através do WhatsApp da Enel sem problemas. De resto, todas as outras mensagens falam de dificuldades. Vocês têm planos de melhorar esse atendimento? Você já falou de um avanço. Tem plano de melhorar esse atendimento via WhatsApp, via telefone, via outras plataformas para evitar que as pessoas sigam até a agência? Sim, e o nosso plano é contínuo, assim, é como eu falei, a gente está avaliando isso dia a dia e a gente percebe alguma necessidade, por exemplo, de aumentar a capacidade, a gente faz um aumento de capacidade, a gente coloca mais pessoas, né, seja no WhatsApp, seja no 0800, a gente vem fazendo isso constantemente, então esse plano, ele é um plano constante, é um plano diário de avaliação, de capacidade, de performance. Então, assim, as melhorias, elas têm ocorrido diariamente. Uma das queixas que a gente recebe bastante, além das longas filas, mas muitas dessas pessoas buscam as agências porque querem contestar as suas contas de energia ou aquilo que elas consideram um preço abusivo, um valor abusivo em relação à medição que era feita anteriormente. Explica pra gente, André, o que aconteceu nesse meio tempo todo para que as pessoas possam entender se de fato o caso delas configuraria um erro ou se configuraria, o que também representa um número importante de pessoas, aquele aumento no consumo que ficou acumulado por meses em que isso não foi cobrado. Explica pra gente essa diferença, por favor. Tá. No final de março, né, a gente retirou os leituristas. É preciso lembrar ali que saíram vários decretos, né, federal, estadual, municipais, declarando a pandemia, né, declarando o estado de calamidade pública. Com base numa autorização da nossa agência reguladora, a gente tirou os leituristas da rua. São Paulo, a gente sabe que é onde tem aí o maior volume de
de infectados aí pela Covid-19. Então a gente, naquele momento, a gente tomou a decisão de retirar os leituristas das ruas, e isso foi ali no final de março. Nesse momento a gente ofereceu um serviço de autoleitura, para que aquele cliente, né, que não quisesse ser faturado pela média, ele podia ali fazer a sua autoleitura. E nós recebemos ali, nesse período, 1.300.000 autoleituras. Só que tem uma grande maioria que não optou por fazer a autoleitura e foi faturado pela média. E essa média de consumo levou em consideração os 12 últimos meses que o cliente vinha pagando de consumo. Nesse momento onde começou a pandemia, o que a gente observa é que muitas pessoas tiveram um aumento de consumo. E é natural porque estamos ficando mais em casa, né? O cliente residencial, no geral, está consumindo mais energia porque está ficando em casa. Os filhos em casa, as pessoas estão de home office, tem várias questões aí. Só que como elas estavam consumindo mais e o cada vez gradativa, e aí a gente voltou 100% em julho, quando a gente retoma a leitura, a gente verifica lá o medidor de cada cliente. E aí a gente retira dessa conta a última leitura que tinha sido feita do cliente, que pode ter sido lá em fevereiro ou março. E também subtrai dessa conta o que ele pagou pela média. Quando a gente faz toda essa conta, a gente verifica que o cliente estava consumindo mais nesse período, onde ele não foi lido e foi faturado pela média, só que ele não pagou, né, esse consumo a mais nesse período de estar em casa. E essa cobrança está vindo nessa conta agora após a retomada da leitura, essa diferença de consumo. E o que a gente tem feito para facilitar aí para todo mundo o pagamento é oferecido um parcelamento, ele está bem flexível. Que é importante e ela não é pontual, porque são muitas as mensagens nesse sentido, André, de imóveis que estavam fechados, em que não havia ninguém ali para consumir energia e em que foi registrado esse aumento. Nesse caso, houve erro em casos assim? Então, nesse caso, o que as pessoas têm reclamado é que elas estavam com o imóvel fechado, ou um imóvel residencial, isso tem acontecido na maioria com os comércios, né? Que muita gente fechou. Só que, de novo, a gente não estava passando com o leiturista. Então, para esses imóveis e para esses comércios, eles também foram faturados pela média. Então, o que as pessoas têm falado, olha, eu fui faturado aqui, recebi uma conta de R$1.000, mas não estava consumindo tudo isso. Só que esse R$1.000, por exemplo, é pela média. Quando a gente retoma a leitura, como eu falei, retomou agora em junho e julho, né? Com essa retomada da leitura, está sendo ajustado para todos esses clientes. Então, eles estão recebendo um crédito. Para aquele cliente que pagou essas faturas pela média e aí alega que pagou uma fatura maior, ele está recebendo um crédito. Isso é automático. A gente verifica uma leitura menor do que aquilo que o cliente foi cobrado nesse período, automaticamente ele recebe um crédito na sua próxima fatura. Esse é um caso inverso da grande maioria, mas é dessa forma que funciona, tá? Os clientes foram faturados pela média, estavam consumindo menos e agora estão recebendo um crédito. Bom, a propósito de informação para quem ainda não foi, precisa ou vai precisar, André, eu estou aqui com o site aberto na parte de atendimento para sua casa, para sua residência, e aqui tem uma parte que é para a ouvidoria. Tem um canal aqui de atendimento da ouvidoria e um 0800, né, que funciona em dias úteis. E ele sugere, aliás, diz aqui o site que para ser atendido presencialmente é necessário agendar. Você entra em contato pelo telefone e tal e verifica a disponibilidade. Para uso geral, né, quem vai aos postos da Enel necessita de agendamento prévio ou chega lá e é atendido? Então, em algumas lojas, né, principalmente nessas que a gente está tendo maior volume, a gente vai colocar essa questão do agendamento obrigatório exatamente para a gente evitar aglomeração, né? A gente estava com o atendimento aberto, ou seja, atendendo todos que chegavam, mas a gente vai colocar o agendamento. A gente está oferecendo já esse agendamento, como a pessoa foi até a loja, então a gente oferece o agendamento ali na própria loja.
mas a gente pede para que as pessoas procurem, se precisa ir na loja, e aí a gente pede para que... A gente vai saber dessa mudança que você está prevendo para os próximos dias, André? Então, isso a gente está informando aí para todos os clientes que nos procuram nas lojas, como eu falei. Primeiro a gente está oferecendo para todos que chegam nas lojas, a gente já está oferecendo o agendamento. E aí acho que é legal a gente falar aqui para que os clientes também nos procurem nos sábados, que a gente está abrindo nos sábados e a gente vai passar o dia inteiro no sábado atendendo aí a todos os clientes. Vamos também ampliar o horário de atendimento durante a semana. A gente conversou aí com algumas prefeituras e conseguiu autorização para isso. Tá. André, eu te agradeço aqui a entrevista. A gente vai manter contato porque são muitas as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Com muitas queixas, viu, André? Eu me coloco no lugar das pessoas, sinceramente, André. Eu espero que você não precise do 0800 da Eletropaulo, denunciando minha idade, da Enel. Que você não precise desse WhatsApp, porque o volume de mensagens com queixas é muito, muito grande. Então a gente vai precisar manter contato para voltar a esse assunto, trazer novos esclarecimentos, porque é esse o objetivo aqui na Band News FM. De todo modo, eu agradeço o diretor de mercado da Enel Distribuição São Paulo, André Osvaldo Santos. Obrigada pela entrevista, até uma próxima. Tá bom, obrigado, e peço novamente para que os clientes deem prioridade, que nós estamos aumentando a capacidade de todo o atendimento, tá? Assim a gente espera. Priorizem canais digitais. Obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia.